Olá, tropa, tudo bem com vocês? Mais uma vez no conteúdo aqui bem relevante para todos nós. Todo domingo procuramos produzir um conteúdo inédito para todos nós. E eu tenho certeza absoluta, pessoal, que ao final desse conteúdo vamos tirar grandes lições, grandes aprendizados para colocar na nossa vida, no nosso dia a dia e fazendo com que melhoramos a nossa vida, melhoramos o nosso convívio em sociedade, convívio com nossos entes queridos, com os nossos amigos. O propósito sempre desses conteúdos é sempre agregar nas nossas vidas e fazer com que a gente, no final das contas, nos tornamos um ser humano melhor. Melhor do que como a gente estava ontem, né? Melhorando sempre dia após dia. E o conteúdo que eu quero passar para vocês hoje, gente, mais uma vez, é um conteúdo que eu estava meditando no meio da semana passada e veio no meu coração falar desse conteúdo. Eu já toquei mais ou menos nesse sentido, nesse conteúdo e alguns conteúdos lá atrás, mas eu quero fazer uma forma, esse tema, aprofundar mais nesse sentido, para a gente não restar dúvidas em como a gente pode colocar esse tema nas nossas vidas. E qual que seria o tema? Dores. Que isso, Matheus? Dores? Ao invés de falar de coisas boas, você vai falar de dores. Mas, gente, eu vou provar para vocês que nem sempre essa palavrinha dor representa coisas ruins. Aliás, assim, hoje eu já tenho uma ideia bem clara em relação a isso. É algo para mim que não é nada ruim, é só coisas boas. A partir do momento que eu estou passando por uma dor, eu entendo que é uma virada de chave na minha vida, uma transformação na minha vida, e que eu preciso passar por isso para se transformar, se fortalecer, se tornar mais resiliente, mais forte, e um homem diferente de como eu era antes dessa dor. E antes de mergulhar no conteúdo, pessoal, vamos fazer uma introdução aqui para ficar bem claro para todos nós. Dor. As dores já é apresentado para nós logo no nosso parto, né? A nossa mãe, no parto, para passar, para trazer vida para nós, para fazer com que nosso nascimento seja bem sucedido, ela passa por uma dor terrível, que é a dor do parto. Muitas mulheres relatam que eu acho que é uma das piores dores que o ser humano pode passar. Mas ela tem que passar por essa dor. Ela tem que passar, porque a natureza foi criada dessa forma. Então a mãe tem que passar por isso para gerar um ser, para sair um ser de dentro dela, um ser que vai crescer depois, futuramente também dar frutos, evidentemente. E ela precisa passar por essa dor. E no momento do parto, das contrações que a mulher sofre, devido a um ser que está dentro dela, formado dela, um outro ser humano. E esse ser humano também, ele já é neste momento apresentado para a dor. Por exemplo, o bebê, que é mais ou menos, vamos dar um exemplo assim bem grotesco, é como se fosse uma melancia. E ele sai por um buraco que é do tamanho de um limão, por exemplo, um limãozinho. E aquele buraco sai uma melancia. Ou seja, então, evidentemente que a mulher vai sentir muita dor, e o bebê também vai sentir muita dor, porque ele é comprimido para sair
do útero da mulher. Então ele precisa passar para essa dor, e é uma dor terrível, né? Que o seu cérebro é comprimido, o seu corpo. Aí depois que ele sai desse processo do parto, ele sente outras dores, ou seja, ele saiu daquele ambiente quentinho e aconchegante do útero da mãe, e aí ele sai do ambiente quente e vai para um ambiente gelado, que é de repente numa sala de cirurgia. E aí ele sente aquele impacto, ele sente aquela dor. Aí ele chora, né? E também é apresentado, ele ouve o barulho também. Então os tímpanos dele, como está muito sensível, é apresentado também os sentidos dos tímpanos, da audição. E aí ele sente dor também. Então ele acaba sentindo incomodado com isso. Além de dor no corpo, dor na cabeça, os tímpanos é apresentado para ele naquele momento, e aquela frieza no tato, né, no corpo. Então ele sente dor. Ou seja, neste momento ele já é apresentado, nós já somos apresentados a dor para nós. Mesmo a gente inconscientemente, mas naturalmente o instinto ele acaba chorando, né, porque ele sente aquela dor. Também aquele momento também que ele sai do cordão umbilical, ou seja, ele não tem proteção nenhuma, ou seja, o intestino dele sente o peso também, porque ele, evidentemente ele não tem aquele alimento que é via natural pelo cordão umbilical, que a sua mãe se alimenta e automaticamente ele acaba se alimentando. Ou seja, cortou um elo, cortou algo que ele estava associado, amarrado à sua mãe, através do cordão umbilical, no útero dela, protegido, e ele vem para esse mundo, assim, para ele, naquele momento, tenebroso, né? Então ele acaba chorando. E as dores, resumidamente, é apresentado para a criança naquele momento. E aí, no desenrolar de alguns meses depois que a criança nasce, tem outras dores, é lógico. E aí, vamos colocar também uma situação que é no momento em que a criança, após estar engatinhando, ela tem aquele momento, né, de começar a andar. E antes de ela começar a andar, tem um processo bem dolorido para ela também neste momento. E qual que é esse processo, gente? Sabemos que para a criança começar a andar, ela leva, em média, mais ou menos centenas ou até milhares de quedas antes dela ter firmeza nas pernas e começar a andar. Você imagina, pessoal, só fazendo uma observação, você imagina se as crianças elas desistissem na primeira queda? Ou seja, ela nunca iria ter o sucesso em poder andar. Ela nunca ia poder andar se ela desistisse na primeira queda, não é verdade? E você vê como que a natureza é perfeita. No instinto natural, ela não desiste. Ela cai, ela vai abrir aquela boca, chorar, às vezes acaba se machucando, mas ela... Naquele momento ela chora, mas daqui a alguns poucos segundos ela tentando novamente a ficar em pé de novo para andar. E esse processo é um processo dolorido, que inconscientemente ela não consegue explicar. Por que é um processo dolorido? Porque ela acaba chorando quando ela cai, né? Quando ela não tem aquela firmeza. Então, é um processo realmente que, ou seja, a dor está presente naquele momento dela também. No momento em que ela está aprendendo a andar, a firmar as pernas. E dando essa introdução, esse exemplo, gente, eu quero passar para vocês. Ou seja, nós, quando éramos criança, quando a gente estava saindo no parto, nascendo, né? No momento que estávamos engatinhando para poder andar,
A gente não desistia. A gente caía, se levantava, chorava, mas depois continuava a caminhada até nossos objetivos. E à medida do tempo que vai passando, a gente vai se tornando adolescente, depois na fase adulta. Aí algo acontece nas nossas vidas que acaba bloqueando nós em algumas coisas, né? Ou seja, quando a gente tem aquela clareza de que a gente pode decidir algo para a nossa vida, de escolher o que é certo, o que é errado, de escolher o que a gente pode fazer. E isso, inconscientemente, a gente acaba armazenando isso aqui na nossa mente e automaticamente a gente acaba deixando a parte instintiva de lado e passa a usar mais razão para tomar as decisões, fazer as nossas coisas. E aí que está o problema, porque a gente começa a colocar muito empecilhos antes de fazer as coisas. Assim como a analogia que a gente fez da criança que ela está começando a andar e ela cai e se levanta, cai e se levanta, cai e se levanta. A gente, como a gente já tem uma consciência, o adulto já tem uma consciência, já tem os nossos pensamentos bem formulados dentro da nossa cabeça, a gente às vezes tropeça numa coisa e a gente acaba desistindo. A gente não faz como aquela analogia da criança, que a gente sacode a poeira e se levanta de novo e tenta novamente. Ou seja, no primeiro fracasso as pessoas já desistem. Elas estão lá, elas têm o sonho de montar uma empresa, montar um negócio, daí ela monta um negócio e aí tá indo bem algumas coisas, de repente começa a desandar alguma coisa em relação da parte financeira, ou ela acaba quebrando, aí ela desanima e desiste. Sendo que se ela usasse aquela parte instintiva de quando ela era criança, ou seja, se ela fizer aquela reflexão, poxa vida, não é na primeira vez que a gente vai acertar. A gente vai errar na primeira vez, às vezes vai errar na segunda, errar na terceira, errar na quarta, até que chegar no final a gente vai acertar. Eu costumo dar até um exemplo de Thomas Edison, quando ele criou a lâmpada. Quantas vezes Edison tentou para criar a lâmpada? Se eu não me engano, mais de 9, mais de 10 vezes. Você imagina se ele tivesse desistido na primeira tentativa. Entendeu? Então, gente, o que eu quero passar para vocês é isso. A dor, ela faz parte da nossa vida. A dor do fracasso de um negócio mal sucedido. Ou seja, você criou um negócio e de repente você fracassou em alguma coisa, não entenda que foi uma coisa ruim. Foi um grande aprendizado que você teve. Ou seja, já tem uma experiência de como não agir em determinado momento. Porque você já sabe, você já tem a experiência que você sentiu na pele de o que fazer ou o que você deixou de fazer para que aquilo acontecesse. Então, você tirou uma experiência, uma lição. Então, é importante você entender a dor em todo esse processo, não é verdade? A gente tem momentos de dores também quando a gente está na academia e a gente quer fazer crescer o músculo, fazer com que o nosso corpo esteja num patamar em que você sonhou, em que você almeja. Mas para que isso aconteça, você vai ter que passar por aquela sensação de desconforto muscular no seu bíceps, na sua panturrilha, no seu abdômen, nos seus ombros, no seu peitoral, enfim, em todos os seus músculos. Você vai passar por aquele desconforto, aquela dor. Mas quando você passa por aquele platô de dor, de sofrimento, vem a recompensa após isso. Então é importantíssimo a dor na nossa vida. Faz parte da natureza, a gente traz lá desde a infância e vai trazendo na fase adulta. A diferença é qual a sua perspectiva em relação a isso. Quando a dor vem para você em diversas formas,
como que você reage? Como que você entende isso? A partir de hoje, começa a entender, a olhar com bons olhos as dores que vêm na sua vida. Eu tive diversas dores na minha vida. Eu posso citar vários exemplos aqui e de algumas dores que eu passei, de alguns sofrimentos que eu passei, e depois que dessas dores foi uma virada de chave na minha vida. E eu conquistei coisas extraordinárias a partir do momento que eu passei por algumas dores na minha vida, né, gente? Teve diversas dores, divórcio, teve problema de saúde, teve aquele momento lá em que eu quase morri afogado, enfim. Eu tomo um exemplo dessas 3 dores. E graças a essas 3 dores, eu me tornei o homem que eu sou hoje. As dificuldades que eu passei na minha vida faz com que hoje eu seja um homem que tem uma certa bagagem de experiências. Ou seja, nada mais me abala nessa vida. Porque eu passei nesses 3 momentos delicados na minha vida. Então, por exemplo, que a parte assim pior, que foi a parte do problema de saúde, que a minha vida estava por um fio, né? Então eu virei uma chave na minha vida. Aí depois vieram outras dificuldades, essas menores, e eu entendi assim, né? Poxa vida, se eu passei por isso, às vezes vem a dificuldade e eu vou passar até um exercício para vocês, gente. Vocês fazerem o exercício que eu faço. Quando vem uma dificuldade, eu trago à minha memória, na minha mente, algo que eu superei, que eu venci na minha vida. E eu trago à memória essa dificuldade principal, que foi o momento que eu venci o câncer, essa doença. E aí, quando vem uma dificuldade na minha vida, assim, uma situação, aí eu paro, faço uma reflexão, eu conto 1, 2, 3, respiro e aí vem na minha mente. Peraí, Matheus, você está com medo de arriscar isso, dessa dificuldade, desse problema, dessa dor? Você não lembra da dor que você passou e que você venceu? Gente, automaticamente você já cria uma situação e você já se sente forte, resiliente, e você acaba encarando aquele problema, aquela dificuldade e vencendo. E eu faço esse exercício na minha vida e está dando muito certo. Então, não existe dor mais que vai me abalar. Aliás, quando vem as dores, eu agradeço a Deus por essa dificuldade que eu estou passando, que eu sei que eu vou vencer, e eu vou se tornar um homem cada vez mais forte, mais resiliente. Então, o que eu quero passar para vocês, gente, é isso. As dores não podem te derrubar. As dores foi feita para você crescer como ser humano, para você se tornar uma pessoa cada vez mais forte. E o meu intuito é passar para vocês isso, essa minha experiência. Assim como eu tenho falado, pessoal, em todos os meus conteúdos, que eu procuro passar a realidade, a verdade, o que estou passando na minha vida, o que eu passei na minha vida para passar para vocês. E cabe a vocês seguir o meu exemplo, tentar aplicar na sua vida, e vocês vão ter sucesso também na vida de vocês. Aliás, de repente vão ser até mais bem sucedido do que eu, porque cada um tem uma particularidade, não é verdade? Então, se eu apliquei na minha vida, vocês podem aplicar na vida de vocês também e vocês vão ter sucesso. Então, a partir de hoje, não se sinta mal, triste por alguma dor que você esteja passando. Independente da dor que você esteja passando. Independente se é uma dor que você classifica como uma dor grande, pequena, ou uma dor
que você vê aos seus olhos, os olhos humanos assim, parece insolucionável. Tudo tem a solução, e a solução está dentro de vocês. Está dentro de nós. Só que às vezes a gente não descobriu essa força, essa luz que está dentro de nós. Traga lá da infância as suas experiências, lá do momento em quando você estava engatinhando e você estava caindo e se levantando. Aplique na sua vida no momento de hoje. Ou seja, você tem uma inteligência, você pode decidir por isso. Você pode decidir na sua vida. Quando você era criança, você não tinha medo de arriscar, de fazer as coisas, não é verdade? E por que hoje você fica com medo de arriscar, de criar situações? Entendeu? Então, eu passei para vocês as dificuldades que eu passei na minha vida, né, com essas dores, e depois a virada em chave, as consequências, os benefícios que eu tive, exemplos que eu tive. Para vocês terem uma ideia, a partir do momento dessas dores que eu tive, eu consegui escrever meu livro, eu consegui ter uma performance maior na minha atividade física, ou seja, conquistar o corpo que eu queria, o shape que eu queria na minha vida, se tornar uma pessoa mais saudável, dormir melhor, adquirir hábitos ótimos na minha vida, de tomar banho frio, tomar banho gelado, né, gente? De hábito da leitura também, hábito de escrever, né? Como eu falei, eu escrevi meu primeiro livro. Eu espero ter, eu já estou começando já, projetando rabiscando já o projeto para o segundo. Logo, logo, vocês vão ter novidades aí também, nesse sentido. Criei meu canal no YouTube. Comecei a fazer minhas lives ao vivo no Instagram. Enfim, se vocês analisarem, olharem para mim, eu não tenho condição nenhuma para criar conteúdo, para fazer vídeos no YouTube, para fazer lives. Mas o porquê mesmo assim eu resolvi meter as caras, resolvi arriscar? Porque eu já não tenho mais medo de arriscar, de fazer as coisas. E o erro de muitas pessoas é querer achar o momento perfeito para tomar decisões, para fazer as coisas. Quando você passa por as dores, por as dificuldades, gente, essas coisas se tornam pequenas. Essas coisas se tornam fichinhas para você ir lá e fazer. Ah, tem que falar ao vivo? Ah, para milhares e milhares de pessoas? Vou falar. Ah, tem que criar um conteúdo para falar para milhares de pessoas? Vou falar. Se tiver que falar em público, vou falar. Se tiver que falar para uma plateia gigante, vou falar. Quando eu faço live no Instagram, às vezes tudo bem, vai ter 30, 40, 100 pessoas, 180 pessoas ao vivo vendo. Mas pode ter milhares de pessoas também, não teria problema. No YouTube, por exemplo, ele atinge milhares e milhares de pessoas nos meus vídeos. Entendeu? Então, hoje eu já não me limito mais. Hoje eu já não tenho mais esse medo, essa dificuldade. Por isso que é importante, gente. É importante essas dores na nossa vida. Então, a partir de hoje, vocês vão desejar ter dores novas. Quanto mais dores novas você tiver, mais você se tornar cada vez mais forte. Mais você vai aprender coisas novas. E como é que você adquire dores novas? Arriscando coisas novas, criando coisas novas, criando conteúdos novos, criando um canal no YouTube, falando em público, escrevendo música, fazendo poema, sei lá, qual que é o seu dom, escrevendo, lendo literaturas que você não está acostumado a ler. Então, assistindo filmes que você não está acostumado a assistir, criando coisas novas, fazendo novas amizades, frequentando ambientes diferentes do que você está acostumado. Isso vai causar uma dor em primeiro impacto. E automaticamente, a partir do momento que você passar por essas dores, você vai ter um aprendizado, você vai ter uma experiência também, uma bagagem maior nesse sentido. Entendeu, gente? Então, este era
o conteúdo que eu queria passar para vocês. Essa era a ideia que eu queria passar para vocês e eu espero que essa ideia esteja bem clara para todos vocês. Que todos nós tenham aprendido com esse conteúdo, gente. E vamos encerrar esse conteúdo, gente, fazendo um momento de reflexão. Em que momento está a sua vida? Qual dor que você está passando? Pode relatar para nós. Aqui no meu canal tem um campo lá de comentários. Faça um favor, faça comentários. Você não precisa nem querer se identificar, pode ser anônimo mesmo. Coloca lá qual que é a sua dor, a sua maior dor. E a gente vai procurar te ajudar nesse sentido. Porque de repente são dores que a gente já passou. E dependente dessa dor que você está passando, vocês podem ter certeza que a solução para esse problema, para essa dificuldade, está dentro de você. Esse conteúdo veio a calhar para que a sua mente se abra nesse sentido e você possa resolver essa situação, resolver essa dor que você está passando. Independente da dor que você está passando. Tá bom, gente? Faça essa reflexão, por favor, nessa noite mesmo. Reflita nesse sentido. E conta 1, 2, 3. Respira profundamente. Faça esse exercício. Conta 1, 2, 3. Que a sua mente vai deixar passar para vocês as ideias, as saídas que você pode fazer para resolver essa dor, para resolver essa dificuldade. E você pode ter certeza que ela vai sugerir a solução para esses problemas, para essa dificuldade que você está passando na sua vida. Tá bom, gente? Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Tá? Eu espero que vocês coloquem em prática, gente, na vida de vocês, para que você escolha o fruto. Tá bom? Eu tenho certeza que a semana de vocês vai ser uma semana extraordinária, de muito sucesso, de muitos frutos, tá bom, gente? E semana que vem provavelmente a gente estaremos aqui providenciando um conteúdo bem relevante para todos nós, que vai agregar na vida de todos nós. Tá bom, gente? Fique com Deus, um abraço a todos aí, até semana que vem, neste mesmo canal. Tá bom, gente? Fique com Deus e não se esqueça, gente, não se esqueça de dar um joinha nesse conteúdo, compartilhar com as pessoas mais próximas de vocês e se inscrever no meu canal, tá bom? Fique com Deus e até semana que vem. Um abraço!